Boa noite, irmãos. A minha ideia hoje é trazer uma mensagem sobre o Evangelho, sobre os conhecimentos mais básicos do Evangelho. E eu antecipo isso já pedindo que os irmãos não digam lá no coração: eu já ouvi essa mensagem, já sou um crente. Eu não tenho tanta necessidade de ouvir essa mensagem, mais uma mensagem sobre o Evangelho. Porque o que eu estou considerando aqui é que essa mensagem, a mensagem pura do Evangelho, com esses conceitos básicos, precisa ser renovada em nossos corações. Precisa aquecer os nossos corações pelos perdidos, de amor pelos perdidos. Também nos aquecer o coração de gratidão a Deus pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados, e também nos encher de motivação para servi-lo, como uma forma de agradecer por essa salvação, não como uma forma de barganha, não como uma forma de salvação, claro, mas como uma forma de expressar a minha gratidão a Deus pela salvação que eu já recebi. Se a gente pudesse fazer um fluxograma do Evangelho, a gente teria mais ou menos o seguinte: Adão pecou e a morte entrou no mundo através de Adão, porque todos descendemos de Adão. Então, o pecado de Adão atingiu toda a humanidade. Então, todos nascemos separados de Deus, todos já nascemos debaixo da ira de Deus, porque Deus tem ira contra todo o pecado, contra toda a humanidade pecadora. É isso que a gente deduz e vê pelas Escrituras, especialmente em Romanos. Mas Deus enviou Jesus, seu Filho, para sofrer a morte que deveria ser nossa, para receber essa ira de Deus sobre si na cruz do Calvário, em nosso lugar. Assim, todos os que recebem essa mensagem, recebem esse Evangelho e creem, são salvos, são livres dessa ira. E os que não creem são condenados. Basicamente, esse é o fluxograma da mensagem do Evangelho. Eu me converti lá pelos anos de 1995. Alguns conhecem essa história. No dia que eu me converti, eu estava numa escadaria no fundo da minha casa e entendi perfeitamente a mensagem do Evangelho, entendi o meu pecado, entendi que meu pecado estava me levando para o inferno, entendi que Jesus Cristo estava me oferecendo a salvação. E poucos dias depois, eu peguei um papelzinho e anotei o dia da minha conversão. Eu sabia que 2 dias antes tinha sido 28. 2 dias antes era 28 de fevereiro. Então, ontem, 29. Aliás, 2 dias antes da minha conversão, 28. Dia seguinte, 29. Então, o dia da minha conversão, 30. Anotei no papelzinho. Me converti no dia 30 de fevereiro de 1995. Bom, se ficasse por aí já seria ruim, né? Porque essa data não existe. Mas, no ano seguinte, eu guardei esse papelzinho bem guardadinho na minha bolsa. E no ano seguinte eu fui dar meu testemunho público e teimei com todo mundo que eu me converti nessa data, no dia 30 de fevereiro. Quer saber melhor do que eu, o dia que eu me converti? Depois desse testemunho, eu fiquei com tanta vergonha que eu joguei o papelzinho fora. Eu deveria ter guardado como lembrança, hoje seria uma relíquia para mim. O dia não existiu, mas a minha conversão existiu, estou aqui, a minha conversão foi real. Eu me entreguei naquele dia. Foram muitos altos e baixos depois disso, mas eu me entreguei naquele dia verdadeiramente. Dito isto, vamos
ao primeiro texto que nós vamos analisar hoje, sobre o Evangelho, está em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Nós vamos ler do 5 ao 11, mas eu vou me deter mais nos versículos 5 a 7. Romanos 8, 5 a 11. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, fala aos nossos corações, Senhor, aquece os nossos corações hoje com essa mensagem do Evangelho. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, em termos resumidos, o livro de Romanos começa dando provas da perdição do homem natural e também da ira de Deus que está sobre os pecadores. A gente vê isso claramente no versículo 18 do capítulo 1. Paulo escreveu: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Também no versículo 10 do capítulo 3 diz: não há justo, nenhum sequer. No 2,5 diz que essas pessoas estão acumulando ira de Deus para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. 3,23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o famoso 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas Paulo, em seguida, começa a discorrer sobre justificação pela fé em Cristo. Em 5, 8 e 9, diz que Deus prova o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos, por ele, salvos da ira. E no capítulo 8, Paulo faz esse contraste entre os crentes que se livraram da condenação do pecado e agora buscam as coisas espirituais que dão vida, e os descrentes que ainda estão debaixo da ira de Deus e cujo pendor é para o pecado e para a morte. Então, relendo aqui, capítulo 8, 5 e 7. 5 a 7. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A palavra carne aqui é usada como sinônimo de inclinação ao pecado, as inclinações pecaminosas do homem não regenerado. Muitas vezes a gente vê a palavra carne usada em outros sentidos, como sinônimo de corpo físico, mas aqui não. Aqui se refere realmente às inclinações pecaminosas. E essa palavra pendor significa inclinação, mas no original
não é exatamente isso, mas é algo como a mentalidade, como o que passa na cabeça. Então, por isso a NVI traduziu: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. A mentalidade da carne, ou seja, os pensamentos daquele que está vivendo na carne. O sentido, então, é que essa tendência pecaminosa é sempre de inimizade, é sempre de hostilidade contra Deus, e sempre se dirige para a morte. Trata-se, então, de uma denúncia grave contra a natureza do homem, contra toda a humanidade. Paulo não está dizendo aqui que a tendência é de pecar, isso é verdade, mas não é só isso, que a tendência é de pecar e por isso Deus nos abandona. Não é esse exatamente o sentido. Também, Paulo não está dizendo que nós não gostamos das doutrinas de Deus, e coitadinho de nós, porque Deus nos rejeita, Ele não nos aceita como nós somos, né? Nós até gostaríamos de nos aproximar de Deus. Não é isso. Não é que é só uma rejeição contra as doutrinas e o ensino das Escrituras. E que se Deus não fosse assim tão rigoroso, Ele nos aceitaria como nós somos, pois nós até que gostamos das coisas de Deus. Não, é exatamente o contrário. O que Paulo está dizendo é que nós somos inimigos. Inimigos não é somente um defeito grave que tem em nós, tem esse defeito grave, mas não é só isso. O que há dentro de nós é inimizade. Inimizade contra Deus. Talvez seja uma afirmação um tanto forte, direta demais assim, um pouco antipática. Mas sabe aquela ideia que existe aí no senso comum, de que Deus ama o pecador, mas rejeita o pecado? Deixe-me dizer que esse raciocínio não tem base nas Escrituras. Porque o pressuposto dessa afirmação é que Deus aceitaria a todos. E o nosso pecado é um detalhe que atrapalha esse nosso relacionamento com Deus. E que se Deus suportasse esse nosso pecado, esse nosso defeito, haveria um relacionamento melhor entre nós e Deus. E, afinal de contas, Ele nos ama. Mas isso não é verdade. E quem pensa assim se engana terrivelmente. Basta a gente ler os textos que falam sobre a salvação. Então vamos lá, em João 3,16, o famoso João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deu o seu Filho unigênito. Então, Deus, vislumbrando a sua obra de salvação, Ele ama o mundo. Esse é o fundamento da obra de salvação. O amor que Deus teve ao mundo, ao ponto de sacrificar seu Filho. E esse sacrifício foi por causa do amor que Ele tinha pelo mundo. É isso que nós lemos, não é? Mas a gente tem que ler o restante do texto, para não tirar as expressões do contexto. Porque dentro dessa mesma obra de salvação, dentro dessa mesma atitude de amor para com o mundo, existe também a obra da condenação dos não arrependidos. Lendo o resto do texto, diz assim: para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente lê muito rápido e parece que nem lê o pereça, mas o pereça está aqui. Então, o que nele crê não pereça. Lendo de forma inversa, diz: o que não crê vai perecer. O que não crê não vai ter a vida eterna. É isso que a gente compreende desse texto. E lendo o 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê no unigênito Filho de Deus. A NVI, nesse texto,
ao invés de usar a palavra julgado, usou uma palavra mais direta, que é o significado, né, real do termo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Em outras palavras, o fato de Deus ofertar em amor um plano de salvação ao pecador não implica dizer que ele não condenará aqueles que rejeitaram esse plano. Mas alguém pode dizer, bom, eu não rejeitei a Deus. Não rejeitei a Deus. Só tem algumas coisas da Bíblia que eu não consigo crer, que não acredito assim, de verdade. Eu acho que são criações da pessoa que escreveu a Bíblia. E nem creio assim que foi Deus que escreveu, que mandou os homens escreverem. Eu acho que os homens mesmo que escreveram. Mas é uma religião respeitável. Ou então é melhor, eu até acredito, mas não pratico todas as coisas. Eu não sou um crente praticante, como se existisse a possibilidade de crer e não praticar. Todos nós sabemos o que Tiago diz sobre isso, né? A fé sem obras é morta. E eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Tiago 1,18. Aí daí a gente pula de João 3,16 e vai para João 3,36, no mesmo capítulo. E diz assim, ó, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, não crendo é rebeldia, né? Não crer é rebeldia, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha a ira aqui, a doutrina da ira de Deus, que de certo modo não é tão falada em alguns círculos cristãos, mas é doutrina bíblica a ira de Deus. Não nos enganemos, irmãos, ou se é salvo, ou se é condenado. Não há meio termo. Agora, voltando para Romanos, capítulo 8 e 7, falando sobre a mentalidade da carne, que é ser inimiga de Deus, a gente entende agora que isso é um fato bíblico. A mentalidade da carne é inimizade contra Deus, é inimiga de Deus. E se é um fato bíblico, o nosso papel agora é analisar a nossa mentalidade, analisar a nossa vida, as nossas próprias inclinações, o que tem ocupado a minha mente, os meus sonhos, os meus desejos, o que faz brilhar meus olhos. E veja bem, essa inimizade, eu digo novamente, é uma inimizade pessoal, é uma inimizade contra Deus, inimizade contra Deus. A carne não é somente inimiga da santidade de Deus, mas né, Deus eu respeito, mas eu gosto do meu estilo de vida, eu não queria mudar meu estilo de vida, entre parênteses, né, não queria deixar meu pecado. Então, a carne não é somente inimiga da santidade de Deus, é inimiga de Deus mesmo. Não é somente inimiga da fidelidade de Deus, não é somente inimiga da majestade de Deus, não, é do próprio Deus. Inimizade contra a pessoa e contra a existência de Deus. Será que eu não estou exagerando? Sabe, eu não acho que eu estou exagerando. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Sabe aquela pessoa que ama pecar, que gosta de pecar, e não gosta nem quando a consciência lhe acusa de pecado? E a consciência é uma dádiva de Deus. E essa consciência acusa de pecado, independentemente da pessoa crer ou não. Claro que tem a consciência mais sensível e menos sensível. Às vezes o pecado deixa a consciência tão embotada que a pessoa quase que não sente mais. Mas ela existe. Romanos 2,15 diz que os gentios mostram a norma da lei, mesmo sem crer na lei, mostram essa norma da lei gravada em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência
e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Essa consciência, criada por Deus e dada ao homem, acusa o homem de seus pecados. Existe uma consciência, independentemente de a pessoa crer ou não, independentemente de ser convertida ou não. Então, essa pessoa que ama pecar, se quiser continuar pecando em paz, só tem um jeito. Ela precisa rejeitar completamente a Deus, para não doer a sua consciência. Aí a gente vê a origem do ateísmo, talvez não seja realmente porque a pessoa crê na inexistência de Deus. Eu estou usando crer aqui bem de propósito, vou enfatizar essa palavra, crer, porque é isso que de fato acontece, né? Quem se diz ateu não prova a inexistência de Deus, ela crê na inexistência de Deus, e essa crença, quando a gente analisa melhor, muitas vezes tem origem nisso aqui. Ela crê na inexistência de Deus porque ela quer pecar e a consciência não lhe acusar. Porque a simples ideia da existência de Deus é terrível para as pessoas que estão no pecado. Porque isso imediatamente lhe remete para a ideia também de um juízo, de um Deus justo, lhe remete imediatamente para a sua própria condenação. É isso que faz a consciência. Acusa o pecador de que há um Deus justo, acusa o pecador de que ele continua na rebeldia contra Deus e está debaixo da ira de Deus, mesmo que ele não tenha consciência de todos esses detalhes, a consciência está lá acusando. Quer ver um texto assim, bem claro sobre isso? Vamos lá em Salmo 53. Salmo 53. É um texto bem conhecido, diz assim, Salmo 53, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Preste atenção na consequência. Ó. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Às vezes a gente tem a tendência de pensar que as pessoas que pensam, não há Deus, vivem em desespero, vivem em depressão, vivem com falta de perspectiva do mundo, uma falta de paz. Olha o que aqui o texto diz. Por que o insensato diz que não há Deus no seu coração? Eles corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. No fundo, a rejeição a Deus é por causa do pecado. É porque o homem prefere o pecado. É porque o homem natural, é inimigo de Deus, uma inimizade pessoal contra Deus. Efésios 2:3, quando Paulo detalha dessas coisas, ele diz: éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo, olhando para trás da vida dos crentes ali, de Éfeso, ele diz, olha, nós andamos nas inclinações da nossa carne, Efésios 2:3, e dos nossos pensamentos, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Eu queria ler um outro texto agora com os irmãos, que está em Gálatas 5, texto também bastante conhecido, que fala sobre as obras da carne. Gálatas, capítulo 5. Cinco, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. A lista não para aí. Preste atenção no final agora desse versículo. Diz, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Pegou, né? Agora fica difícil desse jeito. É exatamente nesse ponto, irmãos, que cada pessoa precisa chegar para entender verdadeiramente o Evangelho. Não entrarão no reino dos céus os que tais coisas praticam, e a lista não para. Mas calma, existe uma saída, a saída é o Evangelho, mas é importantíssimo chegar nesse ponto. Importantíssimo que a consciência nos acuse de completa perdição, de não ter saída, de merecer o inferno. É necessário chegar nessa convicção. Porque aí, o convicto, o que entendeu a sua própria condenação, vai aceitar trilhar o caminho correto. Enquanto a gente achar que pode dar um jeito com as nossas forças, que pode dar uma ajeitada na nossa vida, que pode consertar erros que cometemos no passado, enquanto a gente ficar nesse esforço próprio para tentar consertar coisas do passado, não chegaremos nesse ponto. Não chegaremos no ponto de desistir. Eu entendi, eu estou completamente perdido, completamente arruinado. É necessário chegar nesse ponto para que entenda-se verdadeiramente o sentido do Evangelho. É como o bombeiro, aquela ilustração do bombeiro que chega para uma pessoa que está no topo de um prédio no incêndio, e convida aquela pessoa para sair do prédio, que vai tudo desabar. Vem cá que eu vou lhe salvar. Ah, você está me oferecendo salvação? Obrigado. E volta a trabalhar. Né? Se ela não entender que o prédio todo vai desabar e ela vai junto com o prédio em destruição, essa pessoa não vai sair do seu projeto ali no computador para seguir o bombeiro, que sabe do caminho. Precisamos aceitar e crer que o nosso prédio está em chamas. Precisamos aceitar e crer no bombeiro que conhece o caminho para sair em segurança. Então, voltando à mesma ideia que eu tinha falado, ao mesmo raciocínio, o homem natural é, por natureza, inimigo de Deus. Aquela grave denúncia contra todos os seres humanos. E é a própria palavra de Deus quem nos dá esse atestado. Mas, até os descrentes, se forem sinceros em uma análise, vão concordar que essa humanidade realmente é perdida e perversa. Não apenas contra Deus, contra a moral, mas contra si mesma. Um descrente sincero, olhando para a história da humanidade, vai ver muita desgraça, muitas guerras, muitos homicídios, genocídios, aberrações contra pessoas inocentes, contra crianças. E quer saber? Até mesmo os bebês, inocentes, entre aspas, têm essa natureza carnal, que ainda não foi, obviamente, desenvolvida, mas está lá. Não demora a se manifestar. Às vezes de uma forma engraçada. E se os pais continuarem rindo das peraltices, das teimosias, daqueles pequeninos, daqui a pouquinho vão chorar com a teimosia arraigada em pecado, que traz vergonha aos pais. Falando um pouco de pendor,
Esse pendor da carne não significa que também não existam boas ações. Não existe de jeito nenhum. Claro que existe, pode haver boas ações aqui e acolá. Mas, no fundo, e é isso que Paulo faz, a natureza é de inimizade. Cedo, as garras dessa inimizade se mostrarão à medida que a pessoa seja confrontada com os decretos de Deus. À medida que a palavra de Deus vai sendo mostrada, sendo confrontada com a pessoa. A queda, irmãos, do homem arruinou o homem desde o seu mais íntimo. Sua estrutura íntima foi arruinada. A gente pode até dar uma melhorada por meio da educação, por meio de hábitos, e a gente dá uma melhorada no comportamento, nas palavras, no intelecto, né? A ideia de oferecer na educação clássica a arte, a poesia, né, as belas artes, a poesia, a boa música, era como se fosse uma tentativa de moldar o ser humano por fora. Você vai podando essa rudeza, né, do ser humano através desse processo educacional. Mas isso é como colocar um belo acabamento num prédio que está condenado em sua estrutura. Eu não sou engenheiro, mas eu sei que um defeito grave de estrutura não tem acabamento que dê jeito. Então, a estrutura do nosso prédio, da nossa vida, está completamente arruinada. É só uma questão de tempo para cair. E é exatamente esse ponto que a gente precisa chegar. Precisamos chegar a essa convicção de que o prédio vai ruir. Cedo ou tarde vai ruir. Uns passam mais tempo, outros menos tempo aqui, mas esse prédio vai se acabar. Inclusive, dos crentes, o corpo vai se acabar. O corpo vai se deteriorar por causa do pecado. É possível trocar essa estrutura? Não, não dá para trocar uma estrutura de um prédio. É possível mudar a minha natureza? Não, não dá para mudar. Eu não consigo mudar a minha natureza, né? O Salmo 51 diz, versículo 5, que eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Desde a minha origem, lá no iniciozinho, na concepção, já foi eivado de pecado. É possível mudar isso? Não. Não? Esse é o outro ponto que nós precisamos chegar. Nós não conseguimos mudar a nossa natureza, mas essa é a boa nova do Evangelho. O Evangelho é essa oferta de salvação, essa oferta de mudança de natureza. Mas somente as pessoas que chegaram naquele ponto de entender a sua completa perdição vão entender agora a novidade, a boa nova, o Evangelho. Porque, de outro jeito, vai ser uma mensagem vazia. Jesus te ama. Obrigado. Obrigado pela sua consideração. E parou por aí. Não existe arrependimento, não existe confissão de pecado, não existe conversão desse jeito. A pessoa, para ser salva, precisa entender a sua completa perdição. Senão não tem como entender a mensagem de salvação. Não tem como receber essa mensagem de salvação com uma alegria enorme que não cabe dentro de si. É isso que acontece com o pecador que se arrepende verdadeiramente. Essa alegria não cabe dentro de si, porque ele se via perdido, completamente perdido no pecado, e agora é salvo. João 1,12 diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não é só também uma questão de salvação. Junto com essa salvação também vem uma qualificação maravilhosa. Filhos de Deus. Deu-lhes o poder.
Então, essa história de que todos somos filhos de Deus também é balela. Não é bíblico. Somos todos criaturas feitas por Deus, mas filhos não. Filhos são esses aqui, os que receberam. E Deus deu esse poder de sermos feitos filhos de Deus. Fomos elevados, então, a uma categoria inexplicavelmente privilegiada. Filhos. Não naturais, claro. Não somos Deus, mas adotados nessa família bendita. João 3 diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e não te admires de te dizer, importa-vos nascer de novo. É necessário nascer de novo para que essa filiação aconteça. E aí tudo será novo, como diz em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse versículo é maravilhoso. Tudo se fez novo. Novas criaturas. É maravilhoso. É maravilhoso para mim, porque eu sei o que eu era no passado. E eu sei o que eu sou hoje. Mas, mesmo após a conversão, o pendor da carne continua para a inimizade. Nós temos ainda essa tendência de pecar, só que ela não mais nos domina, porque agora o Espírito de Deus está em nós. E à medida que nós nos submetemos a Ele, nós vamos vencendo essa tendência. Agora nós temos o pendor do Espírito também, e esse pendor nos conduz à vida e à paz. Agora, temos natureza transformada, somos crentes, e o Espírito de Deus habita em nós. Só então é possível agradar a Deus. Antes não era, por mais esforço que a gente fizesse, antes de crer, éramos, por natureza, inimigos de Deus. Então, boas obras praticadas por um inimigo de Deus, inimigo pessoal, não tem valor. Mas o Espírito nos transformou e agora nós somos amigos de Deus e inimigos do mundo. O Espírito Santo é, então, um selo, uma garantia de que nós somos salvos. Mesmo agora sendo derrotados, vez por outra, pelo pecado, existe esse selo, essa garantia do Espírito Santo. E a gente sabe disso. Porque quando a gente peca, vem uma dor terrível, terrível, uma dor que não tínhamos antes. E nós reconhecemos que o pecado ofende a Deus diretamente. Outra característica do crente, ele percebe, ele tem essa consciência de que seu pecado não ofende somente as pessoas aqui, ofende primeiramente a Deus, e o Espírito Santo acusa isso. Deixa isso muito claro. Eu ofendi a Deus. O selo do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo em nós. Mesmo assim, a velha natureza ainda está aqui. E o que fazer com ela? Guerra. Não tem outra. O crente que se acomoda com essa natureza pecaminosa, ele vai rapidamente para uma vida de carnalidade. Então, nós temos que ter essa postura de vigilância, de guerra, constantemente, rejeitando aquelas obras da carne, rejeitando o pecado que antes nos dominava, procurando agora produzir o fruto do Espírito Santo, procurando nos encher desse Espírito Santo para que esse fruto aconteça. A consciência dessas coisas, da salvação, da guerra que foi travada contra o pecado que lá fora, o pecado dentro de nós, essa consciência deve produzir em nós uma força de vontade para continuar em obediência e lutar contra essa carne, contra as suas obras. Também deve gerar em nós aquela gratidão pela salvação e que, naturalmente, produz boas obras, produz serviço
porque é como a gente consegue expressar a Deus essa gratidão. E também temor ao nome de Deus, reverência e louvor a esse Deus. A gente adora a Deus porque nós o tememos. Então, a adoração é um resultado desse temor. A obediência é um resultado também desse temor, né? Um resultado também do amor que nós temos pelo Senhor e a gratidão que nós temos por Ele. É essa a mensagem, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é simples. Eu não preciso complicar. É isso aí. Estava perdido em meus pecados. Jesus morreu por mim e me oferece essa salvação. Então, eu tenho 2 recados para dar. Um para os descrentes e outro para os crentes. E aí eu finalizo essa mensagem. Primeiro, para os descrentes. O recado é bem direto. Você é inimigo de Deus. Você é descrente no Senhor Jesus, você é inimigo dele. A palavra de Deus diz que você é rebelde. Quem não crê é rebelde. Ah, mas eu não consigo. Se submeta a Cristo, se submeta à sua palavra, leia a sua palavra, busque. E essa fé vai brotar no teu coração. Porque a fé não é algo natural. Ela é dada por Deus. Então, se a pessoa se submete a Deus, essa fé vai brotar. Então, não tem meias palavras. Se você é descrente, você é inimigo de Deus, assim como todos nós éramos inimigos. Mesmo que você consiga uma boa obra aqui e acolá, não se engane. Você é um inimigo. Mesmo assim, Deus estende uma mão amorosa, bondosa, misericordiosa, para lhe retirar de um poço de lama do pecado. Não existe mérito seu, nada do que você possa fazer vai lhe salvar, não se engane, nenhum esforço é capaz de salvar, nenhum esforço próprio. Você não vai sair sozinho desse poço. O inimigo de Deus não pode gerar boa obra, nenhum mérito capaz de livrar da condenação. A ira de Deus está sobre você agora, não estará. Então Deus te oferece esse braço estendido por pura graça. Não sei por quanto tempo, porque não sabemos quanto tempo estaremos aqui. Mas você, meu amigo descrente, é inimigo de Deus. Você aceita essa mensagem do Evangelho? Simples, direta. Creia no Evangelho, se submeta, se arrependa, aceite a mensagem de salvação, receba essa mensagem e você será salvo. Ou vai preferir permanecer na rebeldia debaixo da ira de Deus? Se lembre, a luta é desigual. Não somos páreo para lutar contra Deus. Deus simplesmente não nos destrói por causa da sua muita misericórdia. Deus ofereceu o seu próprio Filho para morrer em seu lugar. Rejeitar uma oferta assim traz uma gravidade infinita sobre a sua culpa. Uma gravidade infinita sobre a sua culpa. Todos nós já éramos merecedores do inferno, mas rejeitar a morte do Filho de Deus, então, eu estou morrendo em seu lugar, não quero. Rejeitar isso traz uma gravidade infinita sobre a culpa. Daí porque Deus é absolutamente justo no seu juízo. Absolutamente justo no seu juízo. Qual será a sua decisão? Vai continuar ainda rejeitando a oferta de salvação? Tem um hino muito querido para mim, o hino se chama Ao Findar o Labor desta Vida, ou alguns têm o título de Última Hora.
Ou aqui. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. As pessoas mais nobres desse mundo corrompido não são aquelas puras, isentas de pecado, porque não há, mas aquelas que estão dispostas a confessar seus pecados e sua depravação e aceitar a Cristo. Se houver alguém essa noite que esteja querendo declarar essa fé, querendo aceitar essa mensagem do Evangelho, pode se manifestar agora ou após o culto. E agora um recado para os crentes. Nós acabamos de ouvir, mais uma vez, a mensagem do Evangelho. Analise o seu coração. Quais têm sido os nossos pensamentos, os meus pensamentos, as minhas inclinações? Por onde anda o meu coração? O que faz o meu coração pulsar mais forte, meu olho brilhar? O que eu coloco diante de mim como projeto de vida, como sonho? Será que tem alguma coisa a ver com o reino de Deus? Ou são coisas puramente aqui do mundo? Eu nem falo de coisas pecaminosas do mundo, né? Porque a nossa mente não pode estar aqui nas coisas do mundo. Se lembre, você que já aceitou a mensagem do Evangelho, aceitar a Cristo implica um rompimento com a vida de pecado. Se antes éramos amigos do mundo, inimigos de Deus, agora, rompendo com o nosso passado de pecado, somos inimigos do mundo e amigos de Deus. Não tem como ser diferente. Lá no teu coração, você rompeu com o mundo, de fato, rompeu com as coisas do mundo, ou ficou nessa sonsice, como eu mesmo era, meio que respeitando a Bíblia, ouvindo a mensagem, mas também com apegos de pecado, com pecados que não queria abandonar, com pecados escondidos, guardadinhos. Precisa haver um rompimento. Irmãos, não se enganem. Deus conhece cada um de nós, sabe muito melhor do que nós quais são os apegos que nós temos. Essa mensagem do Evangelho mexe comigo. Sabe por quê? Porque a história do Evangelho é também a minha história. Eu me reconheço quando eu conto essa história. Me reconheço nela. Eu sei quanto eu era pecador. Sei que Deus ficou me perseguindo até me encurralar e me constrangeu até que eu me ajoelhei diante dele e o reconheci como Senhor. Eu sei também que caí muitas vezes e ele me levantou todas as vezes em amor. Ele não me envergonhou. Muitas vezes o Senhor me ergueu nessa caminhada. Eu sei o quanto sou amado por Ele. E sei que não mereço também. Você tem uma história assim?
A história do Evangelho também é sua? Então, seu coração é igual ao meu, cheio de gratidão, o que me impulsiona a servir, a fazer alguma coisa que agrade meu Deus, porque eu quero demonstrar a minha gratidão a Ele. Eu quero louvar esse Deus maravilhoso. Então você pensa igual a mim. Mas analise seu coração se estiver assim meio frio, diante de uma maravilha como essa, diante de uma mensagem de salvação, diante do que Ele já fez por nós, se o coração ainda permanece frio, alguma coisa está errada. Não se acostume com isso. E resolva isso diante do nosso Deus. Oremos então. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos deu salvação tão grandiosa. Louvado seja, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe para a Tua família, somos Teus filhos, e nada nesse mundo importa. E obrigado, Senhor Deus, pela certeza que o Senhor está conosco todos os dias, nos levantando, nos animando a continuar nessa caminhada. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.